O STJD, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, abriu um inquérito para investigar o Bruno Henrique, Felipe. E isso aqui pode impactar no futuro do jogador. Vamos aqui ao GE, matéria de ontem, que diz: o STJD anunciou nessa quarta-feira que abriu um inquérito para investigar o Bruno Henrique do Flamengo após o atacante ter sido indiciado pela Polícia Federal no mês passado. O jogador é suspeito de forçar um cartão amarelo no jogo contra o Santos, no Campeonato Brasileiro de 2023, e beneficiar apostadores, incluindo familiares na época. O presidente do Tribunal Esportivo, Luiz Otávio Veríssimo Teixeira, recebeu as provas da investigação da Polícia Federal na última segunda-feira e nominou o auditor Maxwell Borges de Moura Vieira para fazer um relatório no prazo de 15 dias, prorrogáveis por mais 15. Perdão. Como não houve pedido de suspensão preventiva, Bruno Henrique pode continuar jogando pelo Flamengo no período. O Flamengo se ampara na presunção de inocência para não afastar o Bruno Henrique e aguardar o desfecho do processo. Desde o indiciamento por parte da Polícia Federal, o atacante já disputou 6 partidas, 3 como titular e 3 saindo do banco, mas não fez gols ou deu assistências. O seu rendimento piorou desde que isso vazou. Aqui tem o despacho do STF, que é muito juridiquês, do STJD, perdão, que é muito juridiquês. Eu nem vou me dar o trabalho de ler, senão vai ficar enfadonho. Mas vamos seguir aqui. Justiça negou sigilo do processo. No início do mês, a Justiça do Distrito Federal negou um pedido de parentes do atacante Bruno Henrique para decretar sigilo na investigação. Além disso, o juiz Fernando Brandini Barbagallo autorizou a Polícia Federal a compartilhar as provas colhidas até agora no STJD. A Justiça do Distrito Federal ainda rejeitou o pedido do atacante para que reconsiderasse a decisão anterior, em que havia autorizado o compartilhamento das mesmas provas com a CPI da manipulação dos jogos e apostas esportivas instalada no Senado. Aqui é um breve resumo do caso. Vocês lembram bem das conversas vazadas do Bruno Henrique com o seu irmão, que há indícios de que o Bruno Henrique teria avisado que tomaria o cartão amarelo contra o Santos, o que de fato aconteceu. O irmão teria apostado numa bet, mas não teria ganhado dinheiro porque a bet teria desconfiado da lisura dessa aposta. Isso foi veiculado no Fantástico, várias matérias por aí, caiu como uma bomba no futebol brasileiro há 2 semanas atrás. E agora o STJD vai continuar investigando, assim como a Polícia Civil. Segundo aqui a matéria, eles têm ainda pelo menos prazo de 30 dias para dar um parecer e a gente vai continuar apurando. Fato é que eu acho muito difícil que o Bruno Henrique, ainda que condenado, seja banido do esporte, porque a gente está diante aqui de um país muito permissivo com relação a isso. A gente viu os casos dos jogadores como o Bauerman, que está jogando faz tempo, está lá no México, jogando muito bem, como se nada tivesse acontecido. Muito diferente do caso do Paquetá, que, segundo informações do Fred Caldeira, lá da Inglaterra, terá o seu julgamento, a sua sentença protocolada no início do mês que vem, de junho, e não se fala em suspensão, fala-se em absolvição ou banimento do jogador do futebol. Então vamos esperar para ver o que vai acontecer. Será que um banimento do Paquetá pode gerar um impacto no mundo da bola a ponto de mudarem a narrativa com relação a isso? Pô, os caras baniram o Paquetá e a gente tá dando 2 aninhos aqui pro Bruno Henrique? Pode ser? Bom ponto. Pode ser? Então vamos esperar tudo isso, porque tudo isso eu acho que vai pesar na hora de se definir. O futebol precisa se encontrar e ter uma unidade na hora de definir as punições com os jogadores que tiverem comprovadamente participação e questões de casos de apostas. Que se é algo que você não tiver a mão pesada, você vai perder o controle. Vai perder o controle. As casas de apostas hoje são a principal indústria que investe no futebol brasileiro. Em 2024 investiu mais de 1 bi, segundo a apuração da Máquina do Esporte. Diga lá, Felipe. Não, eu ia ratificar justamente isso. E cobrar também o papel dos clubes nesse sentido, né?
que se mude também, já que hoje somos dominados como indústria do futebol pelas casas de apostas, que são as empresas que colocam o dinheiro no mercado do futebol, que os clubes tenham responsabilidade também nesse ponto de, já que os jogadores a princípio não têm, que os clubes se cuidem nesse sentido, sabe? Que tenham um processo de cuidado na hora de passar para os jogadores. Ó, meu irmão, é o óbvio falar isso, mas às vezes o óbvio precisa ser dito, ainda mais nos tempos atuais. Chegar nos jogadores e falarem, ó, palestra. Não podemos, vocês não podem de jeito nenhum se envolver com isso, nem os seus familiares, nem nada. Vocês não podem, simplesmente por isso, porque vocês são atores principais do esporte que hoje é patrocinado por essas casas. Então seria um baita conflito de interesses e vocês não podem se envolver. Basicamente é isso, cara. Precisa também de uma instrução, porque a princípio parece que os jogadores não sabem o papel que eles têm dentro do futebol e o com atitudes parecidas como a do Bruno Henrique podem gerar uma prisão, quiçá, ou um banimento do próprio atleta, enfim. Prisão não. Toda a indústria. Prisão não. Os jogadores. Ninguém vai ser preso por causa disso. Mas tem que ser banido do esporte. O cara tem que ser punido profissionalmente. A não ser que, sei lá, o cara ele tenha se beneficiado pessoalmente. Porque o que a gente sabe é que nos casos do Paquetá e do Bruno Henrique envolveriam, em tese, segundo consta, familiares. Né? Os caras estavam dando ali uma ajudinha pro familiar. Ô, me ajuda aí, mano. Rodolfo, toma um cartão lá contra o Cuiabá lá, velho. Vou apostar aqui 15 mil. Demorou? Demorou, Felipão. Vou tomar. É isso. É ridículo. Vamos esperar. Vamos aguardar aí, ver o que vai ser desse... Não só desses dois casos, Paquetá e Bruno Henrique, mas como que o mundo da bola vai se unir com relação a isso, vai proceder com relação a isso. E outra, caso o Paquetá seja banido do futebol pela Premier League, a FIFA vai acatar? Ou vai permitir que o Paquetá volte pro Brasil e em algum momento jogue? A gente não sabe, mano. A gente tem que esperar. Nesse momento, eu exijo nesse caso, porque é você ferir o que o esporte tem de mais importante, que é a sua lisura. Eu defendo banimento. Se for comprovado, claro, que existiu o fato, banimento. Tem que servir de exemplo para que, senão isso vai virar uma doença incontrolável, Felipe. Toda hora a gente vai ver isso. Sem dúvida. Toda hora a gente vai ver isso. Tem que ser, cara, tem que pesar a mão mesmo. Na minha maneira de ver, tá? Enfim.